Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Na aula de hoje vamos continuar o nosso estudo sobre macroeconomia neoclássica. Eu sou o Felipe Bort, economista, mestre em desenvolvimento socioeconômico, especialista em economia no setor público e em políticas públicas, atualmente doutorando em economia e também fundador do nosso querido canal Gundries. Como já dito nas aulas passadas, o nosso livro-texto utilizado é o Macroeconomia do Freud, tá certo? E quando utilizarmos outros livros, textos, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Clássica, tá? E aqui é clássica mesmo, referente aos economistas clássicos, não aos clássicos do Keynes, que engloba tanto os economistas clássicos quanto os neoclássicos, tá? Então, olha só, pessoal. A escola clássica, os economistas clássicos, essa escola surgiu como uma crítica ao mercantilismo, que era a doutrina econômica dominante até então. Então, o mercantilismo estava ligado à ascensão do Estado-nação na Europa entre os séculos XVI e XVII, ok? Então, dentro do mercantilismo, o Freud, vai destacar dois elementos que ele julga como os principais, né? Então, o primeiro elemento é o metalismo, que é basicamente a ideia de que a riqueza, que o poder de uma nação advém dos seus estoques de metais preciosos, ouro e prata, ok? Então, essa, de forma bem básica, né, é a ideia do metalismo. O segundo elemento que o Freud destaca sobre os mercantilistas é essa ideia de que é necessária a atuação do Estado para direcionar o desenvolvimento do sistema, ok? Nas economias capitalistas que estavam surgindo, né? Bom, então a gente ainda pode citar outros elementos aí importantes dentro do mercantilismo, como, por exemplo, a colonização, né? O balanço de pagamento, a balança comercial superavitária, tá? A balança comercial, ela vai medir aí basicamente as exportações e importações. Quando as exportações são maiores que as importações, a gente tem um superávit na balança comercial. Quando as importações são maiores que as exportações, a gente tem um déficit na balança comercial. Bom, nesse período de domínio dos mercantilistas, a economia internacional utilizava o ouro e a prata como a moeda, ok? Então, o comércio exterior utilizava ouro e prata como moeda. Atualmente, a gente usa o dólar, principalmente, não é? Então, para atingir esse superávit comercial, né, na balança comercial, era necessário exportar mais do que importar. Porque quando o país exporta mais do que importa, essa diferença vai ser paga em ouro ou prata. E como a ideia do metalismo é justamente que a riqueza do país se dá por conta do seu estoque de metais preciosos, tudo isso faz sentido dentro dessa perspectiva, ok? Então, claro, os mercantilistas apoiavam diversos métodos para garantir uma balança comercial superavitária, né? Dentre eles, subsídio às exportações, imposto sobre importação, expansão da colônia, né? em que elas atuariam como mercados, né? Para as exportações da metrópole. A gente conhece aí, né? O Pacto Colonial. E eles defendiam também que a atuação do Estado deveria ser para estimular o desenvolvimento de acordo com o interesse do Estado, ok? Então, dentro do mercantilismo, a gente tem o metalismo, como a gente explicou, que vai acabar implicando, né, em fortes regulações do comércio exterior, em proibição da exportação de metais preciosos, na intervenção do Estado para garantir esse desenvolvimento da indústria local, para garantir o desenvolvimento do sistema e garantir a balança comercial superavitária, né? Então, ele vai reduzir importações, vai buscar reduzir importações justamente por conta do superávit, para garantir, tentar, buscar, almejar o superávit na balança comercial, desenvolver recursos naturais e humanos, enfim. E como a gente viu, a escola clássica surgiu justamente como uma crítica a essa abordagem, tá? Então, os economistas clássicos, eles vão enfatizar os fatores reais na determinação da riqueza das nações. Então, eles vão dizer que o crescimento econômico resulta de fatores reais,
tá? E não de fatores monetários, como no caso dos mercantilistas, ok? Eles vão dizer também que o mecanismo de mercado seria mais eficiente, ele ajudaria na otimização dos recursos. Então eles eram contra a intervenção do Estado, e enquanto os mercantilistas defendiam a intervenção ativa do Estado, ok? Então, segundo os economistas clássicos, o crescimento econômico decorria de fatores reais. Então, o crescimento de uma economia ela era basicamente resultado do aumento dos estoques de fatores de produção e dos avanços nas técnicas de produção, ok? Então, além disso, outro elemento importante dos economistas clássicos, da escola clássica, é de ver a moeda apenas como algo que facilita as transações. Eles viam a moeda apenas como um meio de troca, o que é uma visão um tanto quanto simplista da moeda. A gente vai ver, né, que com o desenvolvimento da macroeconomia e tal, posterior aos economistas clássicos, a moeda começa a ganhar mais importância em Marx, em Keynes, enfim. Mas os economistas clássicos, eles diziam que a maioria das questões da economia, elas poderiam ser estudadas, analisadas, sem focar no papel da moeda. Então, eles acabavam deixando um pouco de lado essa visão da moeda, justamente por eles acreditarem que ela servia apenas como meio de troca, apenas para facilitar transações. Ok? Bom, além disso, os clássicos eles tinham uma certa desconfiança em relação ao governo, né? Como eu falei, eles eram contrários à intervenção do Estado. Eles acreditavam que havia uma harmonia dos interesses individuais e nacionais, né? Se o mercado ele fosse deixado aí livre, né? Sem intervenção do Estado. Claro que tinha uma exceção, que era as ações do Estado para garantir que o mercado ele permanecesse competitivo, tá? Então, a gente pode classificar a abordagem clássica em destacar, né, dois elementos fundamentais da abordagem clássica, que é os fatores reais, ok? E a eficácia do mecanismo de mercado. É claro que, ao longo do pensamento econômico, surgiram muitas controvérsias sobre o determinante de crescimento econômico do longo prazo, tá? E em relação aos clássicos, as ideias de desenvolvimento deles de longo prazo acabaram influenciando também as ideias de curto prazo dos posteriores, né? Dos imediatamente posteriores, seguidores, enfim. Bom, então, novamente, a crítica dos economistas clássicos se deu aos mercantilistas, principalmente em relação ao metalismo. Tá? Então eles argumentavam que a moeda ela não tinha valor em si mesmo, visto que na visão dos clássicos, novamente, eles viam a moeda apenas como meio de troca. Tá? Por outro lado, a visão mercantilista via a moeda como um elemento fundamental para estimular a atividade econômica. Então, enquanto nos economistas clássicos a moeda não tinha capacidade de induzir a atividade econômica, nos mercantilistas, ela teria sim, ok? Então, são duas visões opostas. Então, os mercantilistas eles vão argumentar que, no curto prazo, um aumento da moeda vai gerar o quê? Vai gerar um aumento da demanda por mercadorias. E, segundo os mercantilistas, esse aumento da demanda por mercadorias iria estimular a produção, e esse estímulo da produção iria aumentar o nível de emprego. Então, desse modo, na visão mercantilista, a oferta de moeda, o aumento da quantidade de moeda, estimularia tanto a produção quanto o nível de emprego. Já para os clássicos, a moeda ela não era tão importante, tá? Mesmo no curto prazo. Então eles acreditavam que a moeda ela não era capaz de afetar as variáveis reais, que seriam as variáveis que de fato impactam na atividade econômica, ok? E claro, isso são polêmicas macroeconômicas que não ficaram só aí entre os clássicos e os mercantilistas, né? Basicamente, essa discussão perdurou pelo longo de todo o desenvolvimento das abordagens econômicas, né? Das distintas abordagens econômicas, e até hoje ainda tem certos embates acerca da capacidade da moeda de influenciar ou não a atividade econômica, ok? Bom,
Então, os clássicos, como a gente falou, são críticos dos mercantilistas, né? E essas críticas dos clássicos aos mercantilistas vai impactar a análise macroeconômica de curto prazo, tá? Então, novamente, os mercantilistas defendiam a intervenção estatal, a atuação do Estado, para garantir o quê? Para garantir que tudo que fosse produzido, toda a produção, fosse vendido, ou seja, fosse demandado, ok? Então, os mercantilistas vão defender que o Estado atue para garantir que, que haveria mercado, né, que haveria compra para todos os bens produzidos. Então, os mercantilistas vão incentivar, né, a questão do consumo doméstico e também externo, por conta das exportações. Vão dizer que esse consumo doméstico e externo ele deve ser incentivado à medida em que a produção aumenta. Ok? Então, essa é a posição mercantilista. E os clássicos vão criticar essa posição, né? Inclusive, o Freud traz aqui uma citação do John Stuart Mill, né, que foi também um economista clássico, que diz o seguinte: em oposição a esses absurdos palpáveis, foi triunfantemente estabelecido pelos economistas políticos que o consumo nunca precisa de estímulo. Basicamente está sintetizando aquela ideia de que toda oferta cria sua própria demanda, né? Que o Keynes vai criticar tanto lá na teoria geral, ok? Bom, então, os clássicos, como a gente falou, eram contrários à intervenção do Estado, tá? Eles defendiam um mecanismo de mercado e dizia que esse livre mecanismo de mercado atuando iria criar os mercados para qualquer bem que fosse produzido, né? Novamente, aquela ideia lá da lei de Sede, que a oferta cria sua própria demanda, tá? E diz, novamente, o John Stuart Mill: o legislador, portanto, não precisa preocupar-se com o consumo, ok? Então, sintetiza bem aí o pensamento da escola clássica, tá? Então, os clássicos eles vão defender que, no agregado, do ponto de vista agregado, macroeconômico, a produção de uma quantidade de um determinado produto vai gerar demanda suficiente para esse produto, né, como um todo, ok? Aqui a gente está trabalhando com agregado macroeconômico, a economia, o produto da economia como um todo, tá? Então, esse pensamento fez com que os economistas clássicos eles dessem pouca atenção aos fatores que determinam a demanda agregada, porque eles acreditavam nessa ideia de que a oferta cria sua própria demanda, né? Ou seja, que toda a oferta agregada geraria a sua própria demanda agregada, tá? Bom, a demanda agregada aqui pode ser entendida basicamente como a soma, né, do produto corrente aí pelas famílias, as empresas, o governo e os compradores estrangeiros, tá? Bom, então, os pontos principais da crítica, para sintetizar aqui, né? Os pontos principais da crítica clássica aos mercantilistas. Então, primeiro, os clássicos vão focar nos fatores reais em oposição aos fatores monetários, ok? Então, os clássicos fatores reais, os mercantilistas fatores monetários, o metalismo, ok? Então, os clássicos vão dizer que os fatores reais são os elementos que determinam o produto e o emprego, e que a moeda ela é apenas um meio de troca, ela não seria capaz de influenciar na atividade econômica, tá? Estimular a atividade econômica. E vão também defender essa ideia de autorregulação econômica. Então, segundo os clássicos, não haveria necessidade de políticas de estímulo à demanda agregada, né? E essas políticas poderiam ser, na verdade, prejudiciais ao equilíbrio do sistema, tá certo? Bom, pessoal, então, na aula de hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. É isso, continue firme nos estudos, torne-se membro do canal para ter acesso a cursos exclusivos e até a próxima.